Apesar do grande sucesso prematuro de Michael, a sua infância foi infeliz e solitária. O pai de Michael é uma pessoa tão cruel que livros biográficos foram relatados que Joey abusou sexualmente de LaToya Jackson, Rebbie e até do próprio Michael. Um dos momentos que marcaram a carreira de Michael de forma bastante negativa foram as acusações de pedofilia. Michael Jackson morreu em 2009 e a cada ano, após a morte do cantor, muitas teorias, conspirações e especulações foram se multiplicando. Em algum lugar secreto no mundo, ele vai voltar em breve. Michael Joseph Jackson nasceu no dia 29 de agosto de 1958, na cidade de Gary, no estado de Indiana, Estados Unidos. Veio de uma família simples e morou em uma casa com apenas 2 quartos. Filho de Joseph, mais conhecido como Joey, e Katharine Jackson, o cantor foi o 7º dos 9 filhos do casal. Seus irmãos chamam-se Jackie, Tito, Jermaine, Marlon, Randy, Rebbie, LaToya e Janet. Seu pai trabalhava em uma usina siderúrgica, porém nas horas vagas tocava guitarra e era um empresário musical sem sucesso. Já Katharine era uma testemunha de Jeová e tocava piano na igreja. Como podem ver, a música parecia estar no sangue de Michael. Michael e seus irmãos cresceram ligados à música e desde novos já gostavam de cantar e até pegavam escondidos a guitarra do pai. Quem descobriu o talento de Michael foi a própria mãe, que o ouviu cantando quando tinha apenas 5 anos de idade, enquanto mesmo arrumava a cama, e acabou ficando encantada com o talento dele. Foi quando contou esse episódio para o marido que Joey Jackson percebeu a aptidão dos seus filhos para a música, e a partir de 1964, sob a supervisão dele, as crianças e os adolescentes se juntaram e passaram a se apresentar em bares, exposições e, segundo relatos, até em casas de strippers. No início, os irmãos se apresentavam com o nome de Jackson Brothers. Porém, graças a um contratante de um show para um desfile de moda, sugeriu que os irmãos trocassem de nome para Jackson 5, para que assim fosse diferente de outros irmãos que faziam sucesso naquela época. Michael ficou conhecido como Little Michael ou Pequeno Michael e iniciou as apresentações musicais com os Jackson 5 com apenas 6 anos de idade. Sua voz peculiar e muito afinada junto à sua naturalidade ao dançar e criar passos fez com que ele se destacasse mais do que os demais irmãos. O sucesso dos Jackson 5 se iniciou no final dos anos 1960, quando eles assinaram com a gravadora Motown Records, e assim os garotos passaram a participar de vários programas de TV de sucesso. Graças ao seu grande sucesso com o público no início da década de 70, os Jackson 5 ganharam um desenho animado, que foi o primeiro a ter protagonistas negros. Os irmãos estiveram na parada de música com singles pop. Alguns dos sucessos mais conhecidos do grupo são I Want You Back e I'll Be There. Nos meados da década de 70, Jermaine decidiu seguir carreira solo, e assim o grupo passou a se chamar The Jacksons. O talento de Michael seguiu se destacando dos demais irmãos, tanto na voz como em suas performances. Estudos indicam que foi ele quem popularizou a chamada dança do robô. Algumas das músicas de sucesso do grupo The Jacksons foram Enjoy Yourself e The Blame It on the Boogie. Junto à carreira que mantinha com os Jackson 5 quando criança, Michael já escrevia músicas da sua autoria. No total, ele fez 4 álbuns solo: o Ben, o Got to Be There, o Music and Me e o Forever Michael. No ano de 1978, Michael participou do filme The Wiz, que era uma versão do Mágico de Oz, só que com apenas atores negros. Foi durante essa produção que ele conheceu Quincy Jones, um produtor musical de renome, que em 1979 produziu seu grande álbum. Off the Wall é um disco que mistura black music e rhythm and blues, com músicas dançantes, no qual o cantor obteve muito sucesso e ganhou vários prêmios, pois conseguiu desviar-se da imagem de menino prodígio que o acompanhava até então. Só com esse álbum, Michael Jackson já ganhou 2 Grammy, um de cantor de soul e rhythm and blues com a música Don't Stop Till You Get Enough e com o álbum Soul e Rhythm and Blues. Esse álbum
vendeu mais de 7 milhões de cópias e ficou em quarto lugar no Top 10 Singles Pop. Algumas das músicas de destaque do disco são a Don't Stop Till You Get Enough, a Rock With You e a Off The Wall. Chegamos em uma das eras mais populares de Michael Jackson, nos anos 1980. Ele já era um dos cantores negros mais conhecidos dos Estados Unidos e chegou a fazer parcerias de sucesso com o ex-Beatle Paul McCartney, na qual lançou os singles The Girl Is Mine e Say, Say, Say. Foi em 1982 que Michael lançou o poderoso e magnífico Thriller, que foi o álbum mais vendido da história da música, que é considerado por muitos como uma obra-prima. Com esse disco, o futuro rei do pop tornou-se o principal cantor negro do mundo e da década de 1980. É um álbum considerado revolucionário à época, pela sua mistura de ritmos e estilos musicais, como o pop e o rock. O disco Thriller teve seu enorme sucesso graças à exibição dos seus videoclipes das canções do recém-formado canal de música Music Television, a tão conhecida MTV. Suas produções tinham efeitos especiais, coreografias e roteiros, chegando a ser mini-filmes. Graças aos videoclipes do disco Thriller, foi o que ajudou a aumentar o espaço de artistas negros na MTV. Os números desse disco são incríveis. Foram vendidos mais de 50 milhões de cópias, 11 indicações e 8 prêmios Grammy, entre eles o de álbum do ano, 7 American Music Awards e ficou 37 semanas na primeira posição dos discos mais vendidos nos Estados Unidos. O álbum Thriller foi lançado em 1982. Foi o disco mais vendido da história da música. Foi a primeira vez na história musical que um artista contou com 4 músicas de um mesmo álbum entre as 10 mais tocadas nas paradas de sucesso dos Estados Unidos e do Reino Unido. Algumas das mais conhecidas foram Thriller, Billie Jean e Beat It. Uma curiosidade é que foi com esse disco que o clássico passo O Moonwalk nasceu e virou a marca registrada do cantor nos videoclipes e em suas apresentações ao vivo. Michael sofreu um grave acidente em 1984, durante a gravação de um comercial para a Pepsi. Durante a gravação, o cantor sofreu queimaduras de 2º e 3º graus no couro cabeludo e teve que realizar uma cirurgia de enxerto de pele e implante de cabelo. A empresa de refrigerantes ressarciu o cantor com $1 milhão e foi com esse dinheiro que ele usou para criar a associação Michael Jackson Burn Center para cuidar de crianças vítimas de queimadura. Michael Jackson sempre foi conhecido por ser um homem muito gentil e bondoso, solidarizando-se com causas sociais. Foi no ano de 1985 que Michael Jackson participou de uma campanha mundial da organização USA for Africa contra a fome no continente. O cantor escreveu a música We Are the World, junto com o cantor Lionel Richie. Essa canção foi gravada com mais de 40 cantores e o disco no qual essa música faz parte vendeu mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo. Graças a essa campanha, foram arrecadados mais de $75 milhões para ajudar a população africana que passava fome. A era Bad se iniciou em 1987, com o lançamento do seu disco que alcançou mais de 25 milhões de cópias. E assim como Thriller, teve um investimento maciço em videoclipes. Algumas músicas principais do disco foram Smooth Criminal, Just Can't Stop Loving You e Bad. Inclusive, a coreografia dessa última música foi criada em apenas 2 dias. O passo de Smooth Criminal, no qual o cantor se inclinava em 45 graus em direção ao chão, era realizado graças a um calçado especial, cuja sola continha uma pequena entrada que se encaixava em ganchos no palco, que o ajudavam a se equilibrar. Esse método, que foi utilizado no videoclipe, como nas apresentações ao vivo, que servia para criar a ilusão de antigravidade, foi patenteado. No ano de 1988, Michael Jackson lançou seu livro autobiográfico intitulado como Moonwalker. Também participou do filme homônimo e até a sua imagem passou a aparecer em videogames. O trono de rei do pop foi dado a ele quando pela primeira vez, em 1989, quando a atriz Elizabeth Taylor, uma grande amiga dele, ao dar um prêmio a Michael Jackson, o chamou de o rei do pop. E a partir desse momento,
o cantor começou a ser chamado por esse apelido no mundo todo. A era Dangerous se iniciou em 1991, quando o álbum Dangerous, que vendeu mais de 29 milhões de cópias, foi lançado. Das músicas que continham no álbum, 3 delas contaram com participações de famosos conhecidos em seus videoclipes. São elas Black or White, que contou com a participação do astro Macaulay Culkin, que na época era criança. No clipe Jam, contou com a participação de Michael Jordan. Já no clipe Remember the Time, contou com a participação do ator Eddie Murphy, o jogador Magic Johnson e a modelo Iman. No ano de 1992, durante a Guerra do Golfo, Michael Jackson escreveu a música Heal the World e em 1993, o rei do pop popularizou o show do intervalo do Super Bowl na final do campeonato da Liga Nacional de Futebol Americano, lançando seu primeiro álbum de compilação, o History, Past, Present and Future, livro 1, em 1985. E esse foi o ano que o cantor veio ao Brasil para a gravação do videoclipe da música They Don't Care About Us, na cidade de Salvador, na Bahia, no Pelourinho. Em 2008, foi o relançamento do 25º aniversário do álbum Best Seller Thriller, que inclui regravações com artistas de sucesso da época. Já em 2009, o cantor anunciou uma turnê mundial que começaria em Londres, no qual nunca aconteceu. Entraremos agora em um assunto um pouco delicado, que incluirá alguns boatos. Apesar do grande sucesso prematuro de Michael, a sua infância foi infeliz e solitária. Em uma entrevista concedida para a apresentadora Oprah Winfrey em 1993, o cantor disse que na infância, quando ia de carro ao estúdio Motown e via outras crianças no parque se divertindo, ele chorava. O pai de Michael não o ajudava a ter uma infância melhor. Ainda nessa entrevista, foi relatado que Joey era muito rígido com ele e com seus irmãos, causando-lhes medo. Michael era o melhor dançarino do grupo e, por seu talento, era usado como exemplo para que seus irmãos dançassem como ele. Caso isso não acontecesse, eles apanhavam de cinto. O cantor afirmou ainda para Oprah Winfrey que Joey batia nos filhos. Quando Joey se defendeu, disse que apenas o chicoteava com um interruptor e um cinto, mas que nunca o bateu. Já Michael disse que o homem o assustava tanto que ele vomitava, que o pai era frio e nunca o deixava chamá-lo de pai, somente de Joey. O pai de Michael é uma pessoa tão cruel que livros biográficos foram relatados que Joey abusou sexualmente de LaToya Jackson, Rebby e até do próprio Michael. Após a morte de Joey, em 2018, o médico particular de Michael afirmou que o pai dele castrou quimicamente o seu filho para manter a voz estridente. Na década de 80, após o estrondoso sucesso de Michael na música, boatos começaram a aparecer na mídia, e um em especial é o que envolvia a sua aparência. Um dos mais conhecidos indica que o cantor tentou clarear sua pele e afinar seus traços por ter vergonha de ser negro. Mas ainda em sua entrevista para Oprah, o cantor disse que esses boatos não procediam e que afirmou que a sua pele estava ficando cada vez mais clara por causa da sua doença, o vitiligo, que foi diagnosticada em 1986 e que causa perda da pigmentação da pele. Foi por conta dessa doença que Michael começou a ter manchas e por isso passou a usar maquiagem, para tentar atenuar as suas imperfeições e igualar a pele. Além disso, passou a usar luvas brilhantes que acabaram se tornando marcas registradas do cantor. Já sobre o boato das plásticas, Michael foi enfático ao afirmar que tinha feito somente 2 no nariz para ajudá-lo a respirar melhor e atingir notas mais altas. Contou ainda que tinha feito dieta para perder peso e dançar com mais facilidade, e por conta disso, os seus traços tinham se afinado. Entretanto, é possível achar várias teorias onde Michael Jackson fez tantas plásticas em seu rosto que morreu sem nariz e que usava um nariz de cera, que era retirado à noite e recolocado pela manhã. Outro boato foi que Michael Jackson dormia em um tanque de oxigênio. Alguns dizem que ele dormia para retardar o envelhecimento e outros que era para a melhoria de seu sono. Outro fato interessante é que na autópsia de Michael foi revelado que o cantor tatuou seus lábios para torná-los mais rosados. O couro cabeludo pintado de preto, que era possivelmente para deixar a linha do cabelo mais lisa quando conectado às perucas e escurecido às sobrancelhas.
Pelo comportamento considerado excêntrico pela mídia e por todos esses boatos e por mais outros que iremos revelar ao longo do vídeo, o rei do pop ganhou pela imprensa o apelido de Wacko Jacko, que seria equivalente a Michael Louco. No ano de 1988, Michael construiu na Califórnia um enorme rancho chamado Neverland. No terreno haviam diversos brinquedos como roda gigante, carrossel, montanha-russa, cinema e entre vários outros. Segundo o cantor, no Neverland podia-se curtir um pouco da infância que ele nunca teve. O espaço recebia visitas de crianças carentes e doentes. Pessoas próximas a Michael dizem que ele tinha a idade mental de uma criança, o que foi confirmado por um especialista. Segundo a avaliação, a mente do cantor regrediu de volta à idade mental de um menino de 10 anos e por isso ele tinha tanta facilidade para lidar com crianças. Neverland foi considerado quase um parque da Disney, porém está à venda atualmente e qualquer pessoa rica pode comprar o rancho por um valor bem baixo do que vale aquele terreno. Um dos momentos que marcaram a carreira de Michael de forma bastante negativa foram as acusações de pedofilia. Elas começaram no ano de 1993, quando o cantor foi acusado de ter abusado sexualmente de um jovem de 13 anos. Michael logo negou por meio de uma transmissão direta do rancho Neverland, porém, para continuar livre, pagou o valor de 20 milhões de dólares à família do menino. Na época, foram entrevistadas mais de 30 crianças e nenhuma disse ter sofrido abusos por parte do cantor. Anos depois, Latoya, irmã de Michael, também o acusou de ser pedófilo e disse que mostraria provas a quem pagasse 500 mil dólares. Ao longo de sua carreira, surgiram diversos boatos em que Michael Jackson era gay ou assexuado, mas o cantor negou várias vezes e várias mulheres, assim como sua primeira esposa, Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley, que afirmou mais de uma vez que o sexo do casal era muito quente. O anúncio de seu casamento com Deborah Rowe em 1996 deixou muitos fãs surpresos, mas amigos alegaram que o cantor conhecia a enfermeira há 10 anos, que foi quando seus problemas de pele começaram. O casal em si não planejava se casar após ter ficado grávida pela primeira vez, mas a mãe de Michael, Catherine, foi a que deu uma forcinha para que o casamento enfim acontecesse. Debbie é a mãe de Paris e Prince Michael I. O casal, porém, nunca viveu sob o mesmo teto. Um dos episódios da vida do rei muito comentados foi quando em 2002 ele sacudiu um dos seus bebês em um hotel em Berlim, na Alemanha. Michael Jackson morreu em 25 de junho de 2009. Foi um momento de muita comoção e desespero dos fãs do grandioso rei do pop. Segundo o Departamento de Medicina Legal de Los Angeles, a causa da morte foi overdose de medicamentos. Michael aparentemente era viciado em um medicamento chamado Propofol, que é um anestésico, e no dia de sua morte foi usada uma alta dose desse anestésico junto a uma combinação com remédios para ansiedade e insônia. Seu médico particular, Conrad Murray, foi condenado por homicídio culposo, sem intenção de matar, por ter dado os medicamentos para Michael. O médico ficou preso por apenas 2 anos. É comum, após a morte de grandes ídolos, o público da internet montar teorias sobre essas pessoas ainda estarem vivas. Isso aconteceu com o rei do rock, Elvis Presley, com Tupac Shakur e Kurt Cobain. E bom, com Michael não seria diferente. Michael Jackson morreu em 2009 e a cada ano, após a morte do cantor, muitas teorias, conspirações e especulações foram se multiplicando. A primeira prova que saiu de que Michael não morreu estaria no seu próprio velório. Fãs se perguntam a causa de nenhum dos melhores amigos do cantor não comparecerem ao seu funeral. E isso é um fato. A Paula Abdul, Oprah Winfrey, Elizabeth Taylor, Diana Ross e até a mãe biológica de seus 2 filhos mais velhos, a Debbie Rowe, não apareceram para dizer o último adeus. Outra prova apareceu poucos dias após a morte de Michael. A prova é um vídeo que mostra o suposto corpo do rei do pop no interior do helicóptero que o resgatou em casa após uma overdose em algumas tomadas. O corpo enfaixado se move. Muitos fãs afirmam ter visto o cantor ou um sósia dele em vários lugares diferentes no mundo. E em julho de 2017, Steve Earhart, que era o estilista do cantor por muitos anos,
usou uma rede social para compartilhar mensagens conspiratórias. No ano seguinte, Earhart até compartilhou uma imagem de um homem usando calças pretas e meias brancas, que era uma marca registrada de Michael Jackson, com a legenda: em um estúdio em algum lugar secreto no mundo, ele vai voltar em breve. Outras celebridades também engrossam esse caldo das conspirações, como Ted Riley, que é um aclamado compositor que atuou com ele no álbum Dangerous. Comentou durante entrevistas que o maior astro pop de todos os tempos permanece vivo. Fãs também relatam ter visto Michael Jackson em 2017 nas filmagens do casamento de Sig Jackson, sua sobrinha. Um ano antes, comentários na internet diziam que supostamente o cantor aparece ao fundo de um vídeo postado no Instagram da filha dele, Paris Jackson. No Brasil, também houveram algumas teorias e conspirações. A declaração veio de uma médium, Lene Sensitiva, que fez um vídeo falando que Michael Jackson não saiu desta terra. Ainda segundo o relato dela no vídeo, o cantor permanece aqui e vai aparecer deixando o mundo perplexo. O fato deve abalar muita gente que vai ver Michael concedendo entrevistas a todos os canais de TV. Ele estava no seu próprio velório, mas fora do caixão. Para Lene, o cantor assistiu tudo e apareceu chocando o mundo todo, e deu até ano para isso. Segundo ela, será entre 2021 e 2022. Conforme relatos dos seguranças Bill Whitfield e Javon Beard, que trabalharam com o cantor entre dezembro de 2006 até o último dia de sua vida, Michael relatava que se sentia perseguido e espiado. Também se sentia em constante receio de que suas conversas e gestos fossem gravados e filmados. Por isso, todos os hotéis e camarins que visitou foram previamente inspecionados para garantir sua privacidade. Além disso, diversos amigos do cantor relataram que em seus últimos meses de vida, Michael se sentia ameaçado e que algo poderia acontecer a si a qualquer momento. Mesmo com sua fortuna inestimável acumulada durante anos de sucesso, que possibilitou diversas compras extravagantes, mesmo com isso tudo, o músico não costumava passar suas noites em sua cama. A brasileira Remy Villarreal foi a cozinheira de Michael Jackson em uma de suas mansões e foi surpreendida ao descobrir que o ídolo dormia no chão. Segundo ela, a cama de Michael possuía um tamanho normal, porém, o cantor dizia que era muito alta para ele. Outro relato sobre isso veio de Peter Freestone, ex-assistente de Freddie Mercury, que chegou a brincar com o cantor perguntando a ele o motivo de não comprar uma cama ao invés de colocar um colchão no chão de sua mansão. O rei do pop foi todo naturalista e respondeu: "Eu me sinto muito melhor quando estou perto da terra." Graças à grande influência do pai, seus filhos sofreram uma grande exposição da mídia, sendo até caçados por paparazzis. Essa exposição incomodou o astro, que criou séries de exigências aos seus funcionários, como obrigar as crianças a usarem máscaras em suas saídas e pedir para os diretores de escolas na qual matriculavam seus filhos para que apresentassem eles com nomes diferentes. Essas medidas foram tomadas por Michael para que os filhos pudessem ter uma infância saudável e livre da imprensa. Porém, essa medida gerou um episódio de bullying em 2015, quando o filho mais novo, Prince II, começou a se apresentar como Biddy por vergonha do nome Blanket, que significa cobertor em inglês. Uma coisa que eu acredito e que poucos sabem é que Michael era apaixonado por livros e tinha um grande hábito e uma verdadeira paixão por leitura. De acordo com uma biografia, o cantor chegava a gastar cerca de $5.000 em suas idas frequentes para a livraria. Só em uma única saída a uma famosa livraria de Las Vegas em 2007, o músico chegou a gastar $100.000 em livros para sua leitura pessoal e infantil para os seus filhos. De acordo com o ex-advogado Bob Singer, Michael tinha uma biblioteca com mais de 10.000 livros e aproveitava os momentos de viagem durante suas turnês para ler obras de psicologia, sociologia e principalmente livros que lidavam com questões raciais. A biografia ainda acrescentou que Michael também teria tido algumas companheiras em seus últimos anos de vida, 2 moças para ser mais exato. Foram citadas por apelidos e identificadas como Friend e Flower, mas não chegaram a ser apresentadas para sua família. Foram vistas apenas pelo motorista
e os seguranças por um breve período. Ambas moravam fora dos Estados Unidos e se encontravam com um cantor em Middleburg, Virgínia, onde o cantor acreditava não haver desconfianças ou presença da imprensa. E aí, você gostou desse vídeo? Quer saber mais sobre Michael Jackson? Então deixe aqui nos comentários para sabermos qual é a sua opinião. Não deixe de conferir outros vídeos que estão aparecendo agora aí na sua tela. Te aguardo então no próximo vídeo. Até mais!